Como iniciar a educação sexual para os meus filhos? Tem a idade correta? Tem o jeito certo? Tem as palavras certas? Como que eu vou fazer isso? Se você chegou nesse vídeo, este é um momento muito especial para você aprender de uma vez por todas o que é educação sexual e como aplicar ela com os seus filhos. Se você chegou aqui, você já entende a responsabilidade e a importância de educá-los para protegê-los de sofrer algum tipo de abuso ou violação deles. Então, fique comigo neste vídeo. Pretendo ser o mais breve possível, prática, rápida, para que você compreenda e já saia aplicando hoje mesmo. No final eu vou trazer um pouquinho de prática e uma dinâmica que já dá para você começar a educação sexual hoje mesmo, tá? Meu nome é Thalia, eu sou mãe de 2 crianças, sou técnica em enfermagem, doula e educadora na área de prevenção a abuso sexual. E eu quero te dizer que não tem idade certa para começar a educação sexual. Eu comecei a educação sexual dos meus filhos quando eu ainda estava grávida. Ai, meu Deus, Thalia, mas eu já tive criança, meu filho já tem 5 anos, eu tô 5 anos atrasado. Não, calma. Você tá no momento certo, ainda dá tempo. Ai, mas meu filho já tem adolescente. Calma, ainda dá tempo. Tá bom? Vamos lá entender. Para a gente conseguir falar sobre educação sexual com nossos filhos, nós precisamos entender o que é sexualidade, o que é educação sexual. E aqui eu trouxe um textinho que explica bem brevemente. A sexualidade é parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado. Dos outros aspectos da nossa vida. Sexualidade não é sinônimo de coito, não se limita a sexo, a presença ou não de um orgasmo. A sexualidade, ela é muito mais do que isso. Ela está envolvida com a energia que motiva a gente a encontrar o amor, o contato um com os outros, a intimidade de se expressar, na forma da gente sentir, a forma como eu me sinto, como eu me expresso, é a minha sexualidade. Na forma como as pessoas me tocam ou como eu toco as pessoas, tudo isso é a minha sexualidade, tá? Então, a sexualidade, ela influencia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações e as nossas interações, tanto na saúde física quanto a mental. Os nossos relacionamentos com amigos, com outras pessoas, fazem parte da nossa sexualidade, tá? E é um direito fundamental do ser humano que a gente tenha também essa área da nossa vida de uma forma saudável, que a gente possa crescer sexualmente saudável e deveria ser considerado, assim, o básico. Todo mundo precisa crescer em um ambiente saudável, não só físico, mas emocionalmente e sexualmente, porque envolve o todo. E qual que é a forma que a gente pode resumir o que é a sexualidade? A sexualidade é a forma como cada pessoa se percebe e se relaciona com os outros. A forma como eu me vejo, a forma como eu me trato e a forma como eu trato os outros, como eu vejo os outros, é a minha sexualidade, tá? E aqui tem uma grande diferença, que é o que muitos pais não entendem, e isso acaba prejudicando essa educação sexual sendo passada de pais para filhos. Sexualidade é o todo. Lembra que eu falei que era o todo? Era o afeto, é o prazer, é o carinho, é o contato, é a comunicação, é valores, é intimidade, é reflexão, é aprendizado, é tomada de decisão, é autoestima, é relacionamento. Isso tudo é a sexualidade. O sexo em si, ele é os órgãos genitais, masculino, feminino e a relação sexual. Conseguiram? Vamos separar? Sexualidade é um todo. Sexo é a parte mais física e sexual mesmo por si só falando, tá? E qual que é a diferença disso na prática para nós? A criança, ela não tem a parte do sexo, ela tem a parte da sexualidade. A sexualidade como um todo, infantil, ela é separada do sexo. E na sexualidade do adulto, eu, adulta, o sexo tá aqui. Na criança, o sexo tá aqui fora. Conseguiram perceber? Vamos lá que vai ficar mais fácil para entender. O centro da sexualidade na infância deve ser o afeto. Por quê? Porque se a criança se sente amada, se ela se sente protegida, se ela se sente cuidada, ela vai se sentir segura. Então, o centro da educação sexual na infância
é o afeto. O centro da sexualidade da criança é o afeto, tá? E o que é a educação sexual? O que significa isso? O que está envolvido nisso? Educação sexual é você orientar os seus filhos sobre limite corporal, o meu corpo, ele entender o que é o corpinho dele, cada parte, cada funcionalidade ali dentro, ele saber o que é limite corporal, por exemplo, até onde alguém pode vir comigo e até onde eu posso ir em relação a alguém. Ele entender o que é consentimento, eu permito que me toque, eu não permito que me toque. Ele entender o respeito tanto ao corpo dele quanto ao corpo do outro. E ele entender também que ele pode dizer não, que ele tem direito sobre o corpinho dele. Tudo isso faz parte ali da sexualidade, tá? Tudo isso faz parte da educação sexual da criança. E como que a gente ensina limite corporal, como que a gente ensina consentimento, respeito e o próprio corpo. Quando entra um cisco no meu olho, gravem esse exemplo porque ele pode ser usado para o corpo inteiro e eu quero que vocês entendam que é com essa naturalidade que a gente vai conversar com os nossos filhos sobre o corpo e fazer assim a educação sexual deles. Se entra um cisco no meu olho e eu vou limpar e eu vou cuidar e eu vou explicar para o meu filho o que aconteceu, como que vai tirar, o que vai fazer. Filho, ó, cai um cisquinho no olho, então eu preciso que você fique quietinha, eu vou passar um paninho aqui bem delicado para poder tirar. O olho da gente, ou, né, se não usar o exemplo de um cisco quando cair, mas, por exemplo, tô dando um banho no meu filho e tá caindo água ali no olhinho dele, sabãozinho ali no olho, ele tá incomodado. Eu vou usar este momento, que é muito simples, para explicar. Filho, sabe para que serve esses pelinhos? Ele serve para proteger o nosso olhinho. E quando entra a aguinha, é uma parte mais sensível, é uma parte um pouquinho mais delicada. Então, às vezes incomoda, coça, dói. A gente precisa jogar água, a gente precisa cuidar, a gente não pode coçar com a unha porque machuca, a gente não pode coçar o tempo todo porque machuca, não pode pôr a mão suja, tem que lavar a mão antes de tocar nos nossos olhos, porque é uma parte que precisa de um cuidado especial. Viu como foi super natural eu falar sobre o meu olho? Explicar sobre o meu olho para o meu filho? Dessa mesma forma, tem que ser a parte íntima. Por exemplo, eu vou explicar para o meu filho como ele vai cuidar. Filho, a sua parte íntima é chamado de pênis. E na hora que você for lavar, você tem que puxar a pelezinha delicadamente para baixo, para limpar ali. Tá vendo que tá tipo um sebinho branco? Isso daí precisa tirar. Então você vai passar com cuidado a mão, com um sabãozinho, vai enxaguar. Não pode forçar, senão machuca. Não pode coçar com a unha, senão machuca. Sempre que você for tocar ali, você tem que lavar as suas mãos. Na hora de fazer o xixi, tem que secar a pontinha, porque senão aquela gotinha de xixi, ela fica molhada, aquilo ali pode crescer um bichinho, então tem que secar, tem que limpar. Tá vendo como eu falo com naturalidade sobre algo que faz parte da criança? A parte íntima dela é parte dela como um todo. Da mesma forma que eu orientaria como cuidar dos olhos, eu estou orientando como cuidar da sua parte íntima. E falando os nomes corretos. Ah, não é o pipi, o piu-piu, o passarinho, é o pênis. É a vulva, é a vagina. Explicar a diferença, filha. A vulva é a parte de fora. Tá vendo essa parte que ela tem umas vou colocar tipo dedo. Tá vendo que ela tem umas dobrinhas gordinhas assim? Isso aqui é a nossa vulva, é a parte de fora. A vagina é um buraquinho que tem ali dentro. E além da vagina, em cima aqui, ó, tem o canalzinho da uretra. Você pode desenhar, gente, fique à vontade. Um desenho para explicar o que é uma vulva, o que é um canalzinho da vagina. Isso aqui não vai sexualizar o seu filho, isso aqui vai trazer informação para ele. Você pode pegar um espelhinho, dar um espelhinho na mão da criança, ela vai olhar. Você explica, ó, aqui é o canalzinho da uretra, aqui é o canalzinho da vagina. Aí, quando a criança já entra nessa questão, mamãe, de onde vêm os bebês? Por onde os bebês passam? Você pode explicar. Tá vendo esse canalzinho aqui? É a vagina, é por onde passam os bebês. Lá dentro ele sobe e entra no útero, que é onde o bebezinho fica guardado lá dentro quando ele está sendo gerado. Outra coisa importante, quando você for fazer xixi e for limpar, você tem que tomar cuidado, porque você tem que secar, pegar lá o paninho, o papel higiênico, e você tem que secar, ó, da frente para trás.
Porque aqui é o canalzinho da uretra, é onde sai o xixi. Se você passar daqui pra lá, se você limpar ao contrário, ó, você vai trazer sujeirinha daqui pra cá. E aqui pode dar infecção urinária, e pode arder, pode doer pra fazer xixi. E tem outro detalhe importante. Aqui embaixo, ó, depois do nosso períneo, tem o ânus, que é onde sai o cocô. Se você passa o paninho daqui pra cá, você pode trazer sujeirinha lá do ânus pra sua vagina e pra sua uretra. E isso pode te dar infecção urinária. Então, na hora de secar, mãozinha lá por trás, por baixo, ó, a vulva tá aqui, mãozinha lá por trás e você, ó, seca. Viu? Expliquei de uma forma simples o que é cuidado com a tua parte íntima. E isso aqui é necessário. Se você tem uma menina em casa, isso aqui é necessário. É necessário você ensinar o teu menino que ele tem que secar a pontinha do xixi. Isso é necessário. E isso é educação sexual. Aí, o que eu ensino? Essa parte íntima, ela tem uma roupa especial. Porque é uma parte que precisa ser protegida. A gente não pode mostrar ela para os outros, porque ela é íntimo. Tudo que for íntimo tem que ser guardado. No caso das mulheres, quando crescem e tem os mamilos, nós usamos um sutiã, nós usamos um top para proteger aquela região. E da mesma forma uma calcinha para tampar a nossa parte íntima, uma cueca para tampar a nossa parte íntima, porque as pessoas não podem ver. E aí você ensina, vai ensinando partes privadas, partes que podem ser vistas, mas não podem ser tocadas. Por exemplo, a minha boca é uma parte privada, é íntima. Não, porque você pode ver, eu tô falando. Mas ela é privada. Por que ela é privada? Pode chegar um estranho e tocar na minha boca? Pode vir alguém beijar a minha boca? Não, porque ela faz parte de mim e eu tenho que consentir para isso. Então ela é uma parte privada. O meu pescoço é uma parte privada. Ninguém pode chegar tocando, beijando, cheirando o meu pescoço. Mas ele pode ser visto, mas é privado. Então tem que ter o meu consentimento. Em que sentido? Abraçar. Se eu quero abraçar a pessoa, ok. Se eu não quero o abraço, eu não sou obrigada a abraçar. Isso aqui que eu estou ensinando é educação sexual. Prático, que você consegue ensinar com o teu filho ali conversando no dia a dia. Filho, se o seu amigo não quer que você faça tal coisa, pegue um brinquedo, que você abrace ele, você precisa respeitar ele. Porque é o corpo dele, é as coisas dele, tem que respeitar. Da mesma forma que se você não quiser, o amigo tem que te respeitar, gostando ou não. Eu estou ensinando o respeito, eu estou ensinando o consentimento. Se o meu amigo não quer, eu não vou forçar. Parece simples, mas isso na cabeça da criança ajuda ela a entender que quando alguém invade o espaço dela, quando alguém invade o limite, o respeito dela, tá errado. E aí vira um alerta para ela conseguir comunicar. Ó, aquele fulano lá tá fazendo um negócio que eu não tô gostando. Entende? Isso é bem prático. E eu falei que eu ia dar uma dinâmica para vocês fazerem com os seus filhos, para entender o que é isso e vai ficar bem mais fácil de você aplicar. Por exemplo, eu gosto de usar a dinâmica do toque do sim e do toque do não. Busquei um material para ficar mais fácil para explicar. Você pode usar uma boneca se você tiver em casa, ou se você tiver um menino em casa, você pode usar um super-herói que ele tenha. O meu tá de jaleco, porque, enfim, vamos lá. Não é essa a história, né? Mas você pode usar um boneco, pode ser um urso, pode ser algum brinquedo que você tenha na casa. E aqui eu tenho umas plaquinhas que eu gosto de usar em palestras, já do sim e do não. Mas você pode fazer em casa. Você pode pegar um papelão, recortar uma folha, desenhar, pintar com eles e depois fazer, colar num palitinho de sorvete. Vamos lá então. O que é o toque do sim? Você vai conversar com seu filho, vai falar, vamos fazer uma brincadeira? Ó, toque do sim, toque do não. Faz lá as plaquinhas pra eles que eles vão gostar. Eles gostam dessa história de, eu vou levantar pra responder. Eles gostam disso, né? Então, o que é o toque do sim? É um toque que não é forçado. Ele não dói, não dói. E todo mundo pode saber. O papai, a mamãe, todo mundo pode saber e todo mundo pode ver. E ele faz o meu coração ficar feliz. Eu tenho vontade de sorrir, eu fico animada, eu fico eufórico, dá vontade de querer mais, eu quero mais. E ele pode ser feito na frente de todo mundo.
E qual que é o toque do não? O toque do não ele pede para mim não contar para ninguém. Muitas vezes é num lugar escondido, longe das pessoas. Me deixa triste, a minha barriga dói, me dá uma dor de barriga assim, faz eu ficar com vergonha, com medo de contar para alguém. Meu coração fica angustiado, apertado, ou me dá raiva, vontade de chorar, de gritar. E quais são os exemplos? Exemplos do toque do sim. Exemplos do toque do não, né? Já que a gente falou do não aqui agora. Empurrar ou ser empurrado quando alguém te empurra. Bater ou apanhar. Forçar carinhos ou ser forçado a fazer um carinho que você não quer. Fazer brincadeiras que machucam. Brincar de dar soco, ficar beliscando, puxar a perna, puxar o braço. Tocar na parte íntima de outras crianças. Ou fazer eu tocar na parte íntima de outra pessoa, seja quem for. E quais são os exemplos do toque do sim? Um abraço da mamãe, um cumprimento com a mão, um abraço de um colega, um amigo que você gosta, o toque de higiene, que é rapidinho para limpar ali, ou o toque do médico para escutar o meu coração, ver como é que tá. Esse é o toque do sim. Então, como que você vai fazer com a criança? Se a criança for um pouquinho mais velha, já souber ler, você pode escrever exemplos do toque do sim num papel, amassar e colocar num potinho. E aí ela vai sortear, vai ler, ou você sorteia e lê, e ela vai te dizer se é um toque do sim ou se é um toque do não. E se a criança não souber ler, você faz também ali com o papelzinho para você ir sorteando, falando e a criança colocando. Então você vai falar, aí você pode usar a tua bonequinha. A bonequinha ganhou um beijo na cabeça. Isso é um toque do sim ou do não? Aí a criança vai falar, não quer parar. Sim, é um toque do sim. Ah, veio lá o amiguinho e pum, bateu na amiguinha. Isso é um toque do sim ou do não? Não, é um toque do não. Gente, é brincadeira, parece muito simples, muito besteira, mas a criança ela entende muito mesmo. E isso aqui faz diferença no dia dela, porque daí ela vai perceber que alguns comportamentos são permitidos e outros não. E isso é educação sexual. Ela entender o que está acontecendo, ela se conhecer e saber o que está de errado para poder contar e assim prevenir. Eu espero que tenha ajudado. Eu espero que de alguma forma vocês possam já aplicar isso também com as crianças de vocês em casa. E se serviu para você, fez sentido, compartilha com algum amigo para que essa informação possa chegar a mais pessoas. Um beijo, fiquem bem.